dia, boa tarde, boa noite. O horário que o ouvinte for ouvir, sinta-se acolhido, abraçado. E já destinamos também um raio de luz a cada um que escutar esta mensagem, que faça bom proveito, que colha aquilo que melhor fique para si, né? Eu e a Kelinha não somos os donos da verdade, tudo deve ser filtrado, com certeza, mas aproveitem tudo que a gente puder transmitir aqui de luz e de paz e de conhecimento. Boa noite, Kelinha, como é que tá por aí, Kelinha? Boa noite, boa tarde, bom dia, para quem for receber aí a nossa mensagem, nosso bate-papo. E tudo entra. Tudo mesmo. Tem uma historinha assim bem bobinha, mas a gente aprende com esses exemplos, né? Tanto que Jesus contou umas historinhas bem bobinhas também, né? Que a gente chama de parábola para ficar bonito, mas a historinha bobinha, né? Aquelas historinhas simplesinhas que é o que pega na gente, aquilo fica. E aí tinha um senhor. Oi? E aí tinha um senhor que ele viu no jornal a compra de uma casa. E na casa tava assim: $50 essa mansão. Piscina, 8 quartos, um luxo. Banheira, tudo que possa imaginar. Tá $50 só. E aí o homem foi lá e viu o contrato. Não, é isso mesmo, só que tem uma coisa. Vocês pagam $50, a casa é toda de vocês podem pintar, podem fazer o que vocês quiserem. É tudo de vocês. Só tem uma cláusula aqui no contrato, tem só um preguinho. Esse preguinho aqui é meu. Tudo bem pra vocês? Não, tudo bem. Aí eles curtiram a casa, fizeram uma festa de inauguração, compraram, enfim. E um dia eles saíram para viajar, a família inteira que tinha comprado a casa. E aí eles voltaram. Um cheiro de carniça na casa. Horrível. Eles entraram na casa e lá no preguinho estava pendurado um animal morto. Um gambá. E aí, quando o dono da casa foi tirar, o antigo proprietário disse: não, aí você não mexe. O preguinho é meu. Às vezes a gente deixa, né? Uns preguinhos assim. A gente deixa e aí o obsessor vai lá, né? A gente deixou o preguinho pra ele, né? A gente deixou uma brechinha, né? Uma fofoquinha, uma pessoa que, né? A gente vai deixando algumas coisas pra trás, né? Às vezes, não, isso aqui vai sair barato. Esse emprego aqui vai me dar mais dinheiro. Aí vai ser legal, eu vou trabalhar umas 2 horinhas a mais, mas isso aqui vai... E aí, fica os preguinhos lá, na frente dos olhinhos dos filhos, né? Ficam lá, sem presença. Né? Então, isso tudo, no final das contas, traz a doença. Doença para as pessoas e doença para o planeta. Né? Então, isso traz toda essa doença. Nós precisamos nos integrar. E a fé é muito importante, a espiritualidade é muito importante. E às vezes nós pensamos: nossa, mas está acontecendo tanta coisa no mundo. Quem não sabe qual é a finalidade das catástrofes, vai lá no Livro dos Espíritos, tá lá. Para trazer o progresso e estimular a solidariedade nas pessoas. Quando essas coisas acontecem, está faltando solidariedade e evolução. Tá faltando progresso. Sabe quando chegou num ponto que tá bom aqui? Aí precisa de mais um chacoalhão. Não é? Precisa de mais um chacoalhão. E o nosso planeta, ele tem muita água. E aquele gelo todo que tá lá no Polo Norte, a água também. Né? E tá derretendo. As coisas vão mudar, o nosso planeta vai mudar em algumas coisas. Como sempre mudou. Ele sempre mudou. Teve a era glacial, teve seus asteroides, teve muita coisa. Então agora a Terra está aquecendo, também pela ação do homem, mas não se engane, a nossa Terra tem ciclos de superaquecimento e esfriamento. Haverão outras eras glaciais, haverão outros aquecimentos globais em outras gerações, que talvez a gente nem vai estar mais aqui. Então isso sempre haverá. Agora, como a gente contribuiu um tanto, ficou um pouquinho mais complicadinho. Então, se era para aquecer 50%, vai ser 70%, só para dar um exemplo.
né? Que a nossa ação somou mais. Mas a paisagem do planeta sempre muda. Antes, esses continentes que nós conhecíamos eram todos unidos. A Pangeia, quem estudou sabe disso, né? Então eles se separaram, né? A Atlântida afundou, né? E nós estamos aqui. O mundo não acabou por causa disso. A superfície muda, sim. Como nós também mudamos as nossas casas. Quando existe uma cidade, que os pioneiros chegam na cidade, ela é toda mato, ela não tem nada. E aí, com o tempo, vão se abrindo as picadas, né, algumas árvores são derrubadas, daqui a pouco aparecem as pequenas vilas, daqui a pouco um hospitalzinho aqui, uma igrejinha ali. A primeira igrejinha, já viu? Tem uma vila ali, em pouco tempo já a primeira igrejinha, daqui a pouco chega um hospitalzinho, daqui a pouco, e vai indo o mercadinho, e vai crescendo, e vai crescendo. É assim que funciona. Nosso mundo progride. E a Terra também. Tem momentos que ela, não, né, assim já deu pra ficar, vou ficar de outro jeito. E aí inverte os polos, e aí muda a situação, um tremorzinho aqui, uma puxadinha ali. Isso tá acontecendo. Não adianta a gente dizer assim, não, tá tudo normal, não tá rolando nada. Não, não tá tudo normal. Não. Coisas estão acontecendo, nosso planeta está mudando, né? Nós precisamos ser solidários e criativos. É o que a espiritualidade nos pede, porque essas são as finalidades dessas mudanças. E nós somos bélicos e conformados muitas vezes. Né? Vamos substituir essa vontade que a gente tem de disputar com o amiguinho por solidariedade, por empatia e criatividade. Nós temos jovens que são engenheiros, que são arquitetos. Esses jovens precisam ter em mente mais ou menos de como vai ficar o nosso planeta para construírem casas adequadas, termos uma rotina adequada para uma nova situação. A humanidade não vai acabar, não se enganem. Não tem essa de fim do mundo. Estamos caminhando para um novo mundo. Só que os pioneiros somos nós. As novas gerações vão pegar tudo prontinho. Os pioneiros da era glacial fizeram as roupas e nós desfrutamos delas bem elaboradas hoje. O que nós vamos deixar para os nossos descendentes das futuras gerações? Que casas vamos inventar? Que ferramentas vamos inventar para um mundo mais quente, para um mundo mais aquático, né? O que nós vamos fazer? Porque vai ser muito mais água. A gente já está com 70%, vai ser mais, né? O que a gente vai fazer? Se desesperar? Bater a cabeça na parede? Não. Precisamos de novas ideias. Existem muitas pessoas inteligentes no nosso mundo. Não são poucas. É parar de perder tempo fazendo cálculo de guerra, né? Fazendo situações de dominação e fazer situações de reconstrução, né? Novas maneiras de gastar energia, novas transições comerciais. E ser inteligente, porque às vezes nós, seres humanos, nós temos a ideia de encontrarmos a fórmula para tudo. Faz uma invenção e acha que aquilo vai resolver tudo. Um exemplo disso é a criptomoeda. Que coisa linda, vai lá, agora sim, moeda digital. Dá uma tempestade solar, ninguém mais tem dinheiro, né? Ah, vai lá e faz as rodovias, que legal. Aí os caminhoneiros fazem a greve, não tem estação de trem, ficam refém na mão das pessoas ali. Claro que a greve, não estou dizendo que foi justo ou injusto, o que eu estou dizendo é que uma só opção é opção nenhuma muitas vezes. Nós temos inteligência para não ficarmos refém de uma coisa só. É isso que nós precisamos entender. Ah, beleza, eu inventei um novo remédio, agora eu vou ficar usando só isso. Vou ficar refém de uma coisa só. Diziam as nossas avós que quem tem um filho só não tem nenhum, né? Morre um, ficou sem nenhum. As antigas que diziam isso. Então, nós precisamos aprender a sermos mais inteligentes, porque nós somos essa inteligência. Nós somos essa inteligência, né, na Terra, mas a gente guarda na gaveta. A cura planetária depende de inteligência emocional, sistemática e transcendental. Precisa das três. A gente precisa entender a espiritualidade, como funciona o mundo espiritual, qual é a ação dele na nossa vida, porque existem sim agentes espirituais na natureza, os elementais, os grandes guardiões,
que mexem sim e programam as coisas que vão acontecer no nosso mundo. Isso está bem claro no livro A Caminho da Luz, no livro Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Esqueci, desculpa gente, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque é um nome muito comprido, é do Humberto de Campos. Então ali fala de quando Jesus olha o Brasil e decide, olha, aqui vai ser a sede do amor. E eles fazem todo um programa para trazer os portugueses e tudo para desenvolver aqui. Jesus vai continuar programando, gente, a terra é dele. Vai continuar fazendo mudanças, sempre para o nosso bem. E eles estão lá conversando, olha, para não ter guerra aqui, mas vale nós fazer essa medida aqui. Olha, esse território aqui já está muito populoso, está muito saturado, vamos renovar esse outro aqui? Nós ficamos focados só nas inundações, nós ficamos focados só na tristeza. Ninguém foca que tem flor na Antártida. Ninguém foca que aquele lá será um território habitável. Não é? Isso é um ponto muito positivo, de muita fartura, de muita riqueza. Claro que no começo vai ser difícil. Né? Já deixaram o velho mundo, desbravaram o novo mundo e agora, né? Vão desbravar de novo. Não agora. Não já. Não para hoje. Né? Mas as necessidades de hoje forçarão as pessoas a desbravar aquilo lá. Quando já não tiver mais tão congelado. Vai estar quente, aquilo ali vai descongelar. Né? E vai ser possível viver ali. Né? Isso eles falam pra gente, eles contam algumas coisas. A gente fala isso assim pra animar. Não é pra desanimar, não. É para as pessoas terem esperança e inventarem. Nossa, qual é a habitação perfeita para uma inundação? Nossa, qual que é a estrada legal para um furacão? Como é que faz? Né? Começar a inventar, porque a gente... Nossa, para inventar uma bombinha atômica, né, os caras ficam ali, foguetinho, espaço, dominar Marte, que legal. Bacana. Vamos olhar mais para baixo aqui, mais para a terrinha, né? Vamos projetar. Vamos confiar na nossa inteligência, confiar na proteção de Jesus. Ele não nos fez aqui para simplesmente largar e tudo desintegrar. Isso não faz sentido nenhum. Quem pensa assim não tem fé nenhuma. Nem inteligência. Porque a gente chegou até aqui. A gente andava de carroça, agora a gente anda de trem-bala. A gente não, né? Nossos amigos asiáticos lá. Né? Então olha onde a gente chegou. Né? Não vai chegar até aqui para de repente parar tudo assim. Né? A gente olha assim para um filho tão que a gente cria ali e vai se desenvolvendo e vai se desenvolvendo. Aí aquele filho de repente morre. Para onde que foi toda aquela inteligência, todo aquele carinho? Né? Foi para algum lugar. Né? Aquilo não se perde. Então nós precisamos ter esperança, calma, tranquilidade. Precisamos ter sempre fé no futuro. Gratidão. É o que o mundo nos pede hoje, é o que, né, nosso planeta nos pede. Um momento para que nós possamos florescer de dentro para fora. Né? Que nós possamos ser no nosso cantinho onde a gente está a diferença. Todo dia, cada dia. E eu não digo isso porque eu tenho o caminho, porque eu tenho as respostas. Eu digo porque eles falaram para mim e muita coisa que eu falei aqui eu vou ter que repensar na minha vida. Eu sempre falei isso, nunca vou vender o rótulo da pessoa perfeita. Né? Eles falam muitas vezes aqui, eu posso ter a liberdade para falar porque é um canal de espiritualidade. Então eles vêm e contam o que eles vão fazer, o que eles querem fazer e o que a gente precisa mudar. E eu preciso, muitas dessas coisas que eu falei, eu preciso aplicar na minha vida prática também. Porque senão, eu vou sentir as mudanças com sofrimento. Porque todo mundo vai sentir. Quem acredita e quem não acredita. Mas, quem acredita vai sentir com soluções, com esperança, com bravura. Porque olha, esses desastres trazem muita tristeza para quem passa por eles, mas trazem muita alegria para quem pode ajudar. Tem muita gente se mobilizando, é muito lindo. Tem muita coisa acontecendo pró-luz, pró-bem. Tem muita coisa acontecendo legal. Muita gente que era fútil, muita gente famosa, que está indo lá para ajudar, no Rio Grande, por exemplo. Tem alguns que estão indo para se aparecer, mas quando chegar lá e ver o estrago,
dá uma balançadinha. E aí começa a pensar, opa, eu preciso mudar de atitude, opa, eu preciso ser menos consumista, eu preciso olhar mais para minha família. Não é para julgar eles estão ali, se estão pro bem, amém. Se estão ali para uma promoção, até aquela promoção ali vai balançar o coraçãozinho, porque quando chega no lugar e vê tudo quebrado, e vê tudo bagunçado, aí começa a olhar para si mesmo, dá um susto, balança, né? Não volta para casa do mesmo jeito. Com certeza um impacto acontece, né? Não há dúvidas que acontece. Então que nós possamos pensar nisso. Eu não sei se você preparou alguma coisa aí pra gente ler ou não. Preparei aqui no livro Vamos de lá, Maria então, de eu falei Nazaré. demais, eu não entendi. Tudo bem, Uhum. tudo bem. Eu preparei uma parte aqui muito bacana do livro Corolário, que foi uma passagem que eu achei bem interessante de como eles projetam luz aqui para a Terra, que aqui contam umas caravaneiras que Maria de Nazaré levou lá para a esfera onde é a morada dela, e foram visitaram os jardins, e depois eles quiseram ir no templo de orações para ver como é que era, o que era o templo lá, como é que funcionava. E aí eu vou ler a parte onde eles chegaram no templo e o que eles fizeram lá, que casa muito bem aí com o tema que a gente tá. Vou começar a leitura. Uma linda manhã combinei em levá-las ao templo de orações, que eram as caravaneiras, que elas muito desejavam conhecer para compararem com aquele que diariamente frequentam no seu plano. A ele nos dirigimos então numa linda manhã, após percorrermos a pé uma curta distância ao longo de um caminho, por assim dizer, repleto de belas florzinhas, exatamente porque brotadas no próprio leito do caminho. As minhas visitas apreciaram sobremaneira este fato, estranhando que tão belas e perfumadas florzinhas brotassem exatamente no caminho que as almas do meu plano percorriam diariamente sem as molestarem. Eu expliquei-lhes então que isso se devia à nossa falta de peso específico, em nada afetando a vida das flores por onde passamos. Já no plano em que viviam as minhas visitas, sendo seu corpo fluídico algo mais denso do que o nosso, aquele fato não poderia existir. As flores sentiriam bastante ao serem pisadas pelas almas passantes. Expondo-lhes este fato, caminhávamos sempre em direção ao templo, ao qual em breve chegamos. Entramos. O silêncio era completo. Centenas e centenas de almas lá se acomodavam em atitude de grande concentração, quando nós ingressamos e nos dirigimos a um local onde eu costumo assistir aos ofícios religiosos que lá se celebram. Eu digo ofícios religiosos para usar uma linguagem vossa conhecida, dando ideia de que essas ocasiões representam o objetivo principal da ida ao templo, tanto na terra como no espaço. Naquele dia e àquela hora, realizava-se no templo uma perfeita concentração de almas com o objetivo de emitirem vibrações de saúde, harmonia e felicidade em favor de todas as almas encarnadas e desencarnadas do ciclo da Terra. Isto nós o fazemos invariavelmente uma vez na semana, pelo bem que então dali se irradia em todas as direções. Este espetáculo constitui a alegria de quantas almas a ele comparecem, as quais se revezam sempre para que todas possam emprestar ao ato a sua cooperação mental. Faz-se a princípio um completo silêncio, durante o qual os pensamentos se unificam, e passados alguns minutos, uma voz suave e terna se eleva, reunindo todas as vibrações das almas presentes, conduzindo-as assim unidas na direção determinada. Essa direção consiste na citação, em primeiro lugar, deste plano terreno, que é assim, percorrido em todas as direções, segundo a orientação daquela voz suave e terna. Essas vibrações são dirigidas inicialmente às almas necessitadas, sofredoras, as que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde ou enfermas em seus lares, levando a todas uma sensível dose de alento espiritual, de saúde e felicidade a envolvê-las.
Nossa grande alegria consiste então em poder apreciar o enorme bem que aquelas vibrações proporcionam às almas visadas, muito contribuindo para o seu pronto restabelecimento. Em continuação, aquelas benéficas vibrações da multidão de almas se dirigem aos vários planos espirituais a partir da Terra, em cujos mais próximos elas vão constituir a maior alegria das almas neles estagiárias. Eu vos direi rapidamente que em certo plano próximo à Terra, onde na inferioridade vibratória das almas estagiárias, a noite se lhes afigura permanente, as vibrações recebidas do plano constituem a maior alegria para elas, porque as mesmas se lhes assemelham a um raio de luz solar a penetrar a penumbra em que vivem. Nós nos empenhamos sobremodo em ajudar a iluminação desta categoria de almas assim viventes na penumbra, consequência lógica do seu reduzido adiantamento espiritual. Trata-se de almas que procuraram viver sua existência terrena repleta de fatos nada condizentes com suas necessidades espirituais, atingindo a desencarnação, privadas daquela centelha que as devia conduzir a determinados planos espirituais. Dotadas de sentimentos assaz grosseiros e desinteressadas do seu próprio aperfeiçoamento, uma vez desencarnadas, tombam no abismo da ignorância por elas próprias cavado quando no corpo. O assunto é longo e riquíssimo de ensinamentos, e eu prometo voltar a ele em futuros capítulos. Aí ela termina. Deixo-vos hoje a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria, que eu vos ofereço de todo o coração. Então achei muito lindo de trazer para mostrar que até em planos mais elevados há uma concentração mental em favor e benefício das almas aqui na Terra, primeiramente, como ela disse, destinada às pessoas que estão aqui em sofrimento, encarnadas, e depois até aos planos espirituais, as pessoas que desencarnam, que tombam nesse abismo que ela fala da ignorância criado, né, por nós mesmos, que às vezes caímos nessas ignorâncias, né, de orgulho, egoísmo, culpa, rancor, ódio, falta de perdão e assim por diante, e acabamos até vivenciando aí experiências nessa penumbra, né, que a gente pode chamar aí de regiões umbralinas, e como é bênção de fazer essa emanação, como projeta luz sobre as pessoas. Então, quando eu estou fazendo o evangelho com a mãe, vou lá na mãe fazer o evangelho, a gente geralmente solicita para que a energização ali da nossa oração e da nossa leitura e a propagação do que a gente puder fazer de luz atinja o planeta, ilumine o planeta, traga o fim dos conflitos, traga a paz, traga a harmonia dos seres humanos, o fim das doenças, o fim das pessoas passando necessidades básicas, né, de fome, de vestimenta, de saúde, e possa iluminar o nosso planeta. Então eu sempre até comunico, jamais vamos pensar na oração no foco negativo, sempre vamos pensar na melhoria, no planeta feliz, no planeta se transformando, e jamais na tristeza de ver, né, as dores, o sofrimento, e rezando pensando na dor e no sofrimento e na destruição e na guerra e assim por diante. Não, sempre direcionando para um foco positivo. Vamos rezar, vamos pedir ajuda, vamos ser auxílio, vamos ser força, vamos ser estrutura. Não vamos ser quem vai puxar para baixo com a oração, vamos puxar para cima. Vamos visualizar, vamos criar a realidade que a gente quer. E isso é muito importante. Tanto que quando eu vou fazer oração lá no centro, no final, eu sempre falo, pessoal, vamos rezar agora lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, mas eu peço para que todos não pensem na tristeza, em dor, em sofrimento, mas vão pensar em levantando as pessoas felizes, construindo tudo de novo, uma cidade linda, reerguida, florescendo, mais humanitária, mais saúde, mais educação, uns cuidando dos outros. Vamos imaginar os animais sadios, bem, as pessoas superando todas as situações em harmonia, agradecendo a Deus. Então, sempre fazer a oração com esse foco positivo e jamais pensando no sofrimento que estão ali chorando junto. Pra gente, eu sempre vejo, a gente tem um poder de criação, então a gente tem que perceber para onde que a gente está destinando. Se a gente está destinando para criar o quê? Mais destruição?
mais tristeza, mais calamidades, mais sofrimento, ou estamos sendo auxílio? Ou estamos sendo para levantar as pessoas, né? Sendo auxiliadores realmente, reformadores, pessoas que estão visando já algo melhor e sem... então acredito que isso é nossa responsabilidade, sempre rezar com o objetivo sempre de ver o lado de transformação, visando sempre a melhoria, um planeta novo, um planeta regenerado, as pessoas se amando, né? Por mais que a gente saiba que isso leva um tempo, mas a gente tem que ser parte disso, energizando o planeta, né? Levando. Eu também faço uma outra técnica que eu gosto muito. Eu imagino como se o planeta Terra fosse pequenininho e estivesse na minha frente como uma bola de basquete, assim. Eu faço muito Uma bola de isso. É mais basquete e eu fácil. emano como um passe no planeta. Então também é Sim, uma eu faço técnica isso. muito boa, que eu gosto bastante de usar. Eu imagino o planeta e eu como se estivesse dando um passe, jogando uma energização no planeta, né? Jogo uma cor verde, eu gosto muito da cor verde. Às vezes eu jogo também uma energização, uma cor amarela dourado, ou uma luz bem branca, e sempre imaginando o planeta sempre se iluminando, e eu curando ele através da energização. E é importante, acho muito legal, quem trabalha com energias assim, com passe, trabalha bastante com energia, pode ser em um centro, ou pode ser também em casa, na meditação, né, encaminhando energia. Eu gosto também sempre de cuidar da casa aqui, de dar um passe no quarto, antes de dormir eu sempre dou um passe no quarto, sutilizando as energias, tiver alguma energia meio densa, queimar a energia densa ali, fazer uma oração ao alto, dar uma elevada, porque acredito que se a gente está cuidando do espaço onde a gente está diminuindo pelo menos a matéria mental ali, tóxica, talvez produzida por nós mesmos, com esse tipo de pensamento, vai dando uma limpada, né? Vai dando uma caprichada, assim como a gente gosta de limpar a casa, limpa o ambiente astral, parte física, ninguém gosta, né? Tá morando ali na sujeira, né? Tudo jogado e sujo, a gente limpa, gosta do ambiente limpinho, cheiroso, caprichado, e da mesma forma a parte espiritual, sempre limpinho, gostamos de deixar tudo equilibrado, sutil. Então eu acho que é muito importante, Kelinha, a gente auxilia, principalmente quem está aí na espiritualidade, sempre visualize essa situação, sempre o lado bom, sempre criando algo bom. Isso que eu acredito, Kelinha. E uma coisa leva a outra. Se você cuida do teu ambiente, do teu corpo, se você cuida da tua família, automaticamente você vai cuidar do resto. E como é bom saber, né, dos templos de sabedoria, que os planos superiores emanam energias para nós, se preocupando conosco a cada dia, mesmo porque se não houvesse esse socorro, nós não suportaríamos, né? E o nosso mestre Sananda, nosso mestre Jesus, ele se dispôs a vir, né, se reduzir e trazer boa parte dessa cura quando veio. E não foi só o cristianismo, não foi só esses conceitos. Depois que ele foi embora, uma invenção atrás da outra passou a surgir, a mentalidade do ser humano ficou mais clara, tudo ficou mais tranquilo, veio o progresso todo dessa responsabilidade, dessa vinda, né? Que o conhecimento foi se democratizando, foi chegando para todo mundo, foi chegando de forma mais rápida, porque limpou mais as consciências, né? Deu aquela limpada só da presença dele ter chegado, de quando ele ter desdobrado, né? Depois de sua morte ali, visitou as regiões inferiores, ajudando, né? Limpando. Então, só todas essas tentativas, todos esses templos, todas essas mentalizações que eles fazem para nós, né? Essas encarnações desses mestres, desses amigos, tudo isso é para nos ajudar. Então, nós precisamos também nos ajudar, né? É bacana fazer essas mentalizações para as partes mais frágeis do nosso planeta, de vez em quando, porque a Terra está precisando de cura. E o remédio a gente vai dando em doses. Não dá para fazer só uma vez e achar que vai resolver, né? Preciso ter uma rotina sistemática de mentalização. Escolher uma
rotina sistemática para fazer, né, enviando isso. E tem um momento específico para isso. A gente não perde nada. Não precisa ser muito tempo. Uns 15 minutos, que seja o mínimo, e 30 minutos o máximo. Porque não é só de concentração que se vive de trabalho. Eu preciso mostrar na minha comunidade atitudes, né? Então, as duas coisas são válidas, todas as coisas são válidas dentro da medida certa. Então é bacana que eu tenha pelo menos uma vez por semana, imagina elas lá na região superior, uma vez por semana, vibrando por nós aqui, sintonizando, uma vez por semana, então isso já basta, né? Ali uns 15 minutinhos, né? Vibrando pelo planeta, né? Mentalizando, limpando o planeta. Duas coisas que vão acontecer. Eu vou me tornar menos egoísta, eu vou me tornar mais unida com a natureza, os animais à minha volta, as plantinhas à minha volta, eu vou sentir muito mais que tudo está dando certo, que tudo está fluindo, né? Eu vou me sentir muito mais integrada com o meu mundo. Não vão ter aqueles discursos nem inconscientes, essa humanidade não tem jeito, eu não sei onde a gente vai parar, não vai ter isso. Mesmo porque nós somos essa humanidade, nós fazemos parte. Não adianta me colocar fora da natureza, fora da humanidade. Isso não é nem sensato. Porque como que eu vou falar contra a minha própria natureza? Essa humanidade não tem jeito. Beleza, eu não tenho jeito então. Sempre me colocando fora, sempre querendo uma salvação e não uma solução. Né? Muitas religiões entenderam a evolução para todos, a oportunidade para todos como uma salvação para alguns. É claro que os que querem vão alcançar mais cedo, e os que não querem vão ficar mesmo à esquerda, passando um pouquinho mais, se depurando mais até que queiram também. Mas isso foi distorcido, isso foi entendido errado. Então a solução passou a ser a salvação. Eu não quero mais uma solução para o reino que está dentro de mim, que está em nós, como diz Jesus. Eu quero uma salvação para ir para um reino que seja melhor que esse. Mais uma vez o egoísmo falando. Eu quero ser eleito. Eu quero que alguém venha, me bate, me busque e me tire disso aqui. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Podem ficar chateados comigo. Quem pensa assim, não tem problema. Só estou dizendo a verdade. O reino somos nós. A Terra, o universo inteiro, todas as dimensões, nós já estamos no reino. Tudo que Deus criou é o seu reino. Só que a luz de si mesmo não chegou em todos os reinos. Porque a gente não dá abertura. Então, se eu espero que venha uma mão gigante me tirar de todo esse caos e me levar para a luz, isso não vai acontecer, porque eu preciso de mérito para isso. Eu preciso ser leve e luminosa para habitar num reino leve e luminoso, porque se eu sou chumbo, eu desço. Não tem outra situação. Coloca uma gotinha de chumbo na água, ela desce. Coloca no óleo, ela desce. Pesado, não tem jeito. Não fica lá em cima. A gente está escrevendo esse livro acima das colônias, né? Acima do céu, uma jornada, além das colônias. O livrinho comprido também, viu, gente? Vou falar, o título é meio compridinho. E existe uma parte desse livro que o meu irmão vai visitar o reino angelical. E ele precisa passar por uns processos para ser aceito nesse reino, porque senão a própria dimensão expele, empurra, não aceita. Não é porque eles não amam, porque não, a gente não te quer aqui, porque você não é aprovado. Não, tanto que ele passa por todo o processo de sutilização para ser aceito. Porque eles querem que ele conheça o lugar e diga para nós como é. Só que para isso precisa de todo um processo que ocorre ali. Ele precisa se livrar momentaneamente até do seu corpo mental. Vai só em essência, né? Num outro reino lá também. Que daí é o reino já dos Elohims, né? Então tem todas essas histórias e aí precisa ser aceito. Então nós também. Imagina, só para visitar precisa disso. Para morar, então, quem dirá, né? Lá tem um versículo bíblico que fala, né? Que carne e sangue não vai herdar o reino do céu. Porque não tem como. Não é justiça.
Não vai vir uma mão gigante buscar ninguém. Sinto muito. Então nós precisamos ser o reino, trazer o reino e nos sintonizarmos cada vez mais com o Pai maior, com a nossa fonte eterna. É o que nós temos para É hoje. isso aí. Também vejo dessa forma, Keren, que a gente tem que trabalhar pela nossa melhoria, nossa reforma íntima, aí, como fala o Espiritismo. E a iluminação é um processo interno de cada um. Uma iluminação atrás da outra. Dá luz àquilo que a gente não percebe. Eu muitas vezes nunca percebia que tinha vários preconceitos dentro de mim, até o momento que eu comecei a vasculhar e a analisar. E aí, quando eu comecei a dar luz nisso, eu comecei a notar. Então, acredito que é o processo de iluminação de cada um. Nosso objetivo aqui, realmente, pelo que eu enxergo, é melhorar a nós mesmos. Melhorar, se tornar um ser humano melhor a cada dia. A cada experiência, agradecer muito, ser muito grato por cada dia e aprender, crescer. Usar esse tempo nosso aqui para realmente absorver o conhecimento sobre nós mesmos, a lapidação. Uma joia bruta se transformando e sendo lapidada aos poucos, e quem vai fazer esse processo é nós mesmos. Às vezes é doloroso de mudar, de se transformar, de realmente, mas é o que realmente a gente está fazendo aqui. Eu vejo... Querinha, vou ler uma partezinha aqui eu procurei aqui no Livro dos Espíritos, que você fala da lei da situação da destruição, e tem o capítulo 6, fala da lei de destruição. Pergunta 728, é lei da natureza a destruição? A resposta, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Bem o que você tinha trazido mesmo, Kerinha. Essa parte que a pessoa pode ver como destruição realmente é para transformação. O fim da natureza, se haver destruição para nós, que a gente julga assim, é a melhoria nossa. E realmente, nos livros da Nova Ordem, quem acompanhar, esse que eu li é um deles, pelo Espírito Maria de Nazaré, também tem pelo Espírito Tomé, Paulo de Tarso, e tem um livro com várias entidades que é o Vida Nova. Todos eles falam, então, trazem a respeito aí da transformação do planeta, de algumas áreas que realmente vão ser necessárias mudar no planeta para que haja mais produção de alimentos para a quantidade de espíritos que vai reencarnar aqui na Terra, e eles nunca trazem isso para que as pessoas sintam medo, aflição, jamais, tá? É sempre para trazer o quê? A segurança de que a gente deve o quê? Se reformar. Qualquer um de nós que está aqui na Terra hoje deve apegar-se seriamente à oração constante, realmente aquela do fundo do coração, nos aliando às boas entidades, aos seres de luz, ao Pai Celestial, e fazer a meditação diária, que é aquela conexão, o silêncio, né? Aquele silêncio da mente em conexão com Deus, voltada para Deus, buscando a nossa fonte para que a gente possa trazer iluminação ao nosso espírito e caminhar no caminho do bem. Porque é difícil realmente para uma alma na Terra, se não tem esse apego à consciência universal e aos bons espíritos, a gente ter uma vida acertada. Tem uma tendência a cair, a entrar nos vícios, a realmente ser manipulado pelas energias que estão no planeta, de medo, destruição, e todas essas baixas frequências aí. Então, a necessidade de ter uma espiritualidade, livros da Nova Ordem, todos os capítulos praticamente batem na situação. Oração, meditação e confiar que a transformação planetária está ali para realmente transformar e para o bem, melhoria, uma nova era. É uma reforma, é igual um edifício que está velho, precisa ter reformas, e aí ele precisa o quê? Muitas vezes destruir aquela construção e construir uma nova. Então esse é o exemplo. Muitas coisas vão, de fato,
acontecer, né, de transformação, mas tudo para o nosso bem. Tudo para que o nosso planeta se transforme em um lugar muito melhor para a nossa vivência. Até os espíritos que estão vindo para cá poderem vir habitar em um ambiente mais sutil, trazer novas tecnologias, se Deus quiser, coisas aí que venham para caminhar em harmonia com a nossa natureza, com o planeta Terra, sem destruir, mas com respeito ao planeta, em harmonia com a natureza mesmo, sem destruição, né? As energias limpas, renováveis, fontes de... né? E acredito que a gente tá nesse caminho, Kelinha. É o que eu tenho muito... sou muito grato à Terra por nós estarmos aqui habitando, nos dar essa oportunidade de crescer o espírito nosso aqui nesse planeta, que nos dá essa oportunidade, né, de evolução, e a gente está aqui crescendo, e é um capítulo da minha história. Eu vejo o planeta Terra como se a minha história eterna fosse um livro infinito, e tem um capítulo que eu tô no planeta Terra, tô aí encarnado com a Kelinha, com minha família, com as pessoas que convivem comigo, e eu tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui na Terra, e espero que cada estrofe da minha vida, cada encarnação, cada parágrafo que eu viva dele, tenha coisas aí para que eu possa ter orgulho do que eu tô fazendo aqui, pelo menos a partir de hoje. Do passado não sei, mas sei de agora que eu quero construir uma história muito linda, com muito orgulho, muita humanização. Orgulho, digo não, orgulho de me orgulhar do que está escrito na história. E eu convido a todos que estão ouvindo também, para que construam uma história linda, baseada no que fica para a eternidade, que é o bem. É tudo que a gente puder praticar de bem, de ações meritórias, de conhecimento adquirido em coisas boas, e a gente gosta de contar coisas boas que a gente faz. Quando a gente tem coisas ruins, vai contar para a luz, a gente não se sente bem, de quando faz alguma coisa errada, vai contar para alguém que é da luz, você não vai se sentir bem, porque vai sentir vergonha do que fez. Agora, quando você tem uma coisa boa para contar, você tem orgulho de contar que fez uma atitude boa, uma ação boa. Então eu acredito que a gente deve buscar sempre isso. É isso aí, Kelinha. Com certeza. E mais uma vez relembrando, né, que nós, quando dermos uma pausa aqui no canal, né, é por essas razões, é por investirmos o tempo nos nossos livros, nas obras, porque nós temos realmente pouco tempo. A gente se encontra 2 vezes por semana, nas quartas e nas quintas, né, nós temos as nossas batalhas particulares aí com família e tudo mais, nossos trabalhos, né? Esse canal aqui a gente não tem nenhum ganho com ele, realmente, nenhum ganho financeiro, mas o ganho, né, espiritual, na nossa conta espiritual é enorme, né? Mas é essa a nossa intenção. Então, quando a gente suspende aqui, né, a nossa obra, é para fazer um material para poder colocar aqui. Porque assim que o nosso livro estiver pronto, o 3º livro, né, que está quase no finalzinho já, mais uma vez, né, a gente vai colocar aqui, já tem o 1º, do Sadraque, né, continua existindo, tem o 2º, que é o Semeando Auxílio, Colhendo Satisfação, agora tem esse 3º, que a gente vai colocar assim que ficar pronto para vocês, aí vocês vão ver porque que a gente ficou tanto tempo longe. Nós vamos colocar em 3 partes, porque o livro continua existindo, ficou muito subdividido, né? Mas eu peço que deem uma olhadinha lá também, curtam também. E a gente vai fazer esse Acima do Céu, uma jornada além das colônias, em 3 partes. Vamos colocar aqui para vocês. Também os nossos livros, o Continua Existindo já está disponível no Surya Shanti, né? Nós pretendemos ofertar os outros também, os nossos amigos quiserem. É um canal maravilhoso, a gente também recomenda para vocês, Surya Shanti. Eles têm muitos livros espiritualistas, muito legal. E eu dou uma olhadinha nos nossos conteúdos já colocados aqui. Revejam também, divulguem, né? Comentem com os amigos de vocês, porque não por nós, mas porque
esse é o momento de divulgarmos luz. E divulguem outros canais. Outros. Se vocês conhecerem qualquer material espiritualista do bem, que transmite gratidão, conhecimento, luz, divulguem. Eu conheço o trabalho do Wagner Borges, que eu gosto muito. Conheço outros trabalhos, né, da Mônica de Medeiros, muita gente que eu não conheço, né, eu só conheço assim de mídia, né, de YouTube, mas que eu admiro bastante. Então vocês que conhecem pessoas que ainda não têm nenhuma luz, nenhuma noção, ofertem essas coisas, sem ficar ofertando só videozinho no TikTok, só piadinha, só musiquinha pífia, sabe? Ofertem sementes de luz, do nosso canal também, né? Mas ofertem outros, porque aqui, o canal que eu gostar, eu vou recomendar. Eu vou recomendar, porque todo mundo é irmão, todo mundo é amigo, não tem disputa. O importante é a semente de luz chegar. E quando o nosso livro chegar, a gente vai divulgar aqui para vocês em 3 partes, vocês vão gostar. É muito legal, bem interessante, por isso que a gente deu uma pausa aqui, vai ter mais uma pausa, e as mensagens curtas vão voltar, e também nós pretendemos, né, trazer as músicas, porque a gente sempre fala da nossa amiga Agatha Hall, falamos de outros amigos espíritos que cantam e que passam para mim suas músicas. Eu sempre falei aqui nos bate-papos que eu adoro cantar, então com o tempo a gente vai passar isso também, bem produzidinho, bem bonitinho, mas até lá paciência, e fiquem todos vocês aí com um abraço generoso da gente, da espiritualidade, né, e é isso. Então, para finalizar, sempre uma prece, agradecemos ao Pai Celestial, mais um encontro, que Deus abençoe a cada um que escutar, que propagar, ou que semear alguma coisa de bom no seu coração através do que foi dito aqui. Pai, cuida de todos nós, cuida do nosso planeta, dos animais. Que seja uma transformação, Pai, onde esse planeta se torne luminoso, onde todos possam viver em paz uns com os outros, onde aqui haja realmente uma humanidade que ame uns aos outros. Seja feita a Tua vontade, Pai, e que sejamos instrumento dela, com amor e por amor. Que assim seja. Que assim Tchau. seja. Tchau, pessoal. Tchau.